Você está diante de uma propriedade próspera, uma casa que respira trabalho e abastança. Ali vive um homem, um pai, cuja presença irradia uma sabedoria tranquila, moldada pelos anos e pelas estações. Ele tem 2 filhos, herdeiros de seu legado, criados sob o mesmo teto, mas com corações que batem em ritmos distintos. Concentre-se no filho mais novo. Sinta a inquietude que borbulha dentro dele. Ele observa a rotina da fazenda, o trabalho árduo, a previsibilidade dos dias, e algo em seu espírito anseia por mais. Não é maldade o que o move inicialmente, mas uma sede de mundo, um desejo ardente de traçar o próprio caminho, longe das sombras protetoras do lar paterno. Ele sonha com cidades distantes, com experiências vibrantes, com a liberdade de ser o único mestre de seu destino e de suas posses. Essa ânsia cresce, torna-se uma voz insistente que sussurra promessas de aventura e autodescoberta. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro aqui no Noites Bíblicas, o seu refúgio de serenidade e fé. Espero que você já esteja encontrando aquele cantinho confortável. Eu também já estou buscando o meu. Se esta é sua primeira vez conosco, sinta-se em casa. Considere se inscrever e deixar o seu like, se esta jornada de fé e tranquilidade tocar o seu coração. Então, num dia que parecia como qualquer outro, ele toma uma decisão que ecoaria por toda a sua vida e pela história. Ele se aproxima do pai. Tente visualizar a cena. O pai, talvez supervisionando os servos nos campos ou descansando à sombra de uma figueira, e o filho reunindo coragem, com o coração palpitando entre a esperança e o receio. As palavras que ele pronuncia são carregadas de um peso cultural imenso, quase um tabu. Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. Naquela cultura, pedir a herança com o pai ainda vivo era como desejar sua morte, era romper laços de respeito e tradição de uma forma profunda e dolorosa. Imagine o olhar do pai ao ouvir aquele pedido. Não um olhar de fúria, talvez, mas de uma tristeza profunda, uma compreensão silenciosa da jornada que o filho escolhera iniciar. O Evangelho de Lucas, no capítulo 15, não detalha a hesitação do pai, apenas que ele repartiu-lhes os haveres. Sinta a generosidade misturada à dor naquele ato. O pai não o prende, não o repreende severamente naquele momento. Ele concede. Ele entrega ao filho a liberdade que ele tanto almeja, mesmo sabendo, talvez, dos perigos e das dores que essa liberdade poderia trazer. É um ato de amor desapegado, que respeita da escolha, ainda que ela parta o coração. Veja o filho mais novo reunindo apressadamente tudo o que agora lhe pertencia. Moedas que tilintam, talvez algumas joias de família, roupas novas para a jornada. A casa, antes um lar, agora parece apenas um ponto de partida. Há uma excitação febril em seus movimentos, a euforia da partida iminente. Mas se você olhar bem de perto, talvez perceba uma sombra fugaz de dúvida em seus olhos, um vislumbre da segurança que está deixando para trás. Ele se despede, talvez de forma breve, ansioso por cruzar os portões da propriedade e ganhar o mundo. Pense no pai observando-o partir. O coração apertado, os olhos seguindo a silhueta do filho, até que ela se torne um ponto distante na estrada poeirenta. Não há palavras, apenas o silêncio pesado da separação, a dor da quebra voluntária de um laço. O filho mais novo não busca apenas a sua herança material, ele busca a si mesmo, longe da identidade que lhe foi dada, longe do amor que sempre conheceu. Ele parte para uma terra distante, um lugar onde ninguém conhece seu nome ou sua história, um lugar onde ele acredita que poderá finalmente ser livre. Mas a liberdade que ele busca tem um preço, e a jornada está apenas começando. Uma jornada que o levará aos limites da sua existência e, eventualmente, de volta ao ponto de partida, transformado pela dor e pelo arrependimento. Aquele primeiro passo para fora de casa foi o início de uma longa e tortuosa lição sobre o verdadeiro significado de lar e de amor. Sinta a poeira da estrada sob seus pés imaginários, acompanhando o filho mais novo em sua jornada rumo ao desconhecido. O peso da bolsa de moedas é um lembrete constante da sua recém-adquirida independência,
uma sensação inebriante de poder e possibilidade. O sol que antes aquecia os campos familiares agora ilumina paisagens novas e desconhecidas. Talvez ele viaje com uma caravana por segurança, ouvindo o burburinho de outras línguas, o ranger das carroças, o balir das ovelhas sendo levadas ao mercado. Ou talvez ele siga sozinho, montado num animal comprado com parte da herança, sentindo o vento no rosto e a vastidão do mundo se abrindo à sua frente. Cada curva da estrada revela uma nova vista, cada parada numa estalagem traz novos rostos e histórias. Imagine a chegada àquela terra distante mencionada na parábola. Não uma cidade específica, mas um lugar que representa tudo o que ele acreditava faltar em sua vida: agitação, novidade, anonimato. As ruas são mais movimentadas, o barulho é constante, uma cacofonia de vozes, música e comércio. Os cheiros são diferentes: especiarias exóticas, perfumes fortes, o odor denso de uma multidão. É um contraste gritante com a paz ordenada da fazenda do pai. Aqui ele não é o filho de alguém importante, é apenas mais um rosto na multidão, livre para se reinventar, para ser quem quisesse ser. E como ele usa essa liberdade? Com a generosidade impulsiva da juventude e da riqueza súbita. Visualize-o frequentando os melhores lugares, vestindo as roupas mais finas que o dinheiro pode comprar. Ele não economiza, não planeia. O dinheiro flui de suas mãos como água. Ele busca prazeres imediatos, experiências intensas que o façam sentir-se vivo e importante. Festas, banquetes, companhias que riem de suas piadas e brindam a sua saúde, ou melhor, a sua fortuna. Ele se cerca de pessoas que parecem admirá-lo, que o lisonjeiam, que compartilham de sua mesa farta. Sinta a atmosfera dessas reuniões. Risadas altas, música vibrante, vinho que corre solto. Por um tempo, ele deve ter se sentido no auge do mundo, o centro das atenções, finalmente vivendo a vida que sonhara. Os amigos que o rodeiam são atraídos pelo brilho do seu ouro, pela sua capacidade de proporcionar diversão e luxo. São relações superficiais, construídas sobre a areia movediça do interesse material. Mas na euforia do momento, na busca incessante por satisfação, ele não percebe, ou talvez escolha ignorar, a natureza frágil desses laços. A narrativa bíblica usa uma palavra forte: ele dissipou os seus bens, vivendo dissolutamente ou de forma perdida. Não se trata apenas de gastar, mas de esbanjar, de desperdiçar de maneira imprudente e imoral. Cada moeda gasta sem propósito, cada noite entregue aos excessos. É um passo a mais no caminho do esvaziamento, não apenas da bolsa, mas da própria alma. Ele está consumindo sua herança, sua substância, em busca de uma felicidade que se revela fugaz, como a espuma do vinho. Respire fundo novamente. Sinta a transitoriedade dessa fase. A alegria barulhenta das festas começa a soar oca. O brilho das moedas diminui a cada dia que passa. A liberdade inicial tão desejada começa a mostrar sua outra face, a da falta de propósito, a da solidão disfarçada em meio à multidão. Ele ainda não chegou ao fundo do poço, mas a descida já começou, silenciosa e implacável, enquanto ele continua a gastar, a rir, a beber, sem perceber que a fonte que alimenta sua vida pródiga está prestes a secar, deixando-o vulnerável e exposto à dura realidade que se aproxima. A festa, por mais longa que seja, eventualmente termina. A música silencia, os convidados se dispersam, e a realidade, antes abafada pelo barulho e pelo vinho, começa a emergir das sombras. Imagine o filho pródigo acordando numa manhã, talvez com a cabeça pesada, e percebendo que o fundo da sua bolsa está perigosamente próximo. As moedas que antes pareciam infinitas, agora são poucas e contadas. O fluxo de dinheiro que sustentava seu estilo de vida extravagante e atraía suas companhias interesseiras começa a diminuir, depois a gotejar, até secar completamente. Ele gastou tudo. Sinta o primeiro calafrio de preocupação percorrendo sua espinha. A despreocupação dá lugar a uma ansiedade crescente.
Ele olha ao redor para o quarto talvez ainda desarrumado da última festa, e a opulência agora parece vazia, quase zombeteira. Os rostos sorridentes que o cercavam começam a se tornar mais escassos. Os amigos de ocasião, percebendo que a fonte secou, afastam-se discretamente, encontrando outras mesas fartas para frequentar. A solidão, antes mascarada pela multidão, agora se apresenta de forma crua e inegável. E como se a perda da fortuna pessoal não fosse suficiente, um fator externo agrava sua situação de forma dramática. A parábola diz que houve naquela terra uma grande fome. Tente visualizar o impacto disso. Não é apenas a falta de dinheiro dele, mas uma crise generalizada. Os campos, antes férteis, agora estão secos e estéreis. O preço dos alimentos dispara. O pão torna-se um luxo. A água, escassa. O desespero começa a tomar conta não apenas dele, mas de toda a região. Onde antes havia abundância e desperdício, agora há escassez e necessidade. Para o filho pródigo, essa fome coletiva é devastadora. Sem dinheiro, sem reservas, sem conexões genuínas, ele se vê completamente desamparado. A liberdade que ele tanto buscou agora se transforma em vulnerabilidade extrema. Ele, que saíra de casa para ser senhor de si, agora não tem controle sobre nada, nem mesmo sobre a próxima refeição. A fome física começa a roer seu estômago, um espelho da fome espiritual e emocional que ele tentara preencher com prazeres vazios. Imagine-o vagando pelas ruas daquela cidade estrangeira. As roupas finas agora estão gastas, talvez sujas. O olhar altivo deu lugar a uma expressão de preocupação, depois de medo. Ele vê a necessidade nos olhos das outras pessoas, a competição por qualquer migalha. Ele, que nunca conhecera a falta na casa do pai, agora experimenta a privação em sua forma mais dura. A terra distante, que prometia aventura e realização, revela-se um lugar hostil e indiferente ao seu sofrimento. Essa fome não é apenas física, é a fome de segurança, de pertença, de significado. Tudo aquilo que ele rejeitou ao deixar a casa paterna agora se torna o objeto de um desejo desesperado, ainda que talvez inconsciente. A crise externa expõe a sua crise interna, a falência de seu projeto de vida autossuficiente. Ele está sozinho, faminto, numa terra estranha e assolada pela escassez. O brilho da aventura apagou-se completamente, substituído pela sombra escura da necessidade e do desespero. Respire fundo e sinta o peso dessa situação. O filho pródigo está no limite. A extravagância deu lugar à miséria. A independência se tornou isolamento. A busca por prazer resultou em dor. Ele chegou a um ponto de inflexão, um momento em que a sobrevivência se torna a única prioridade. A próxima decisão que ele tomar não será mais baseada em sonhos de grandeza, mas na necessidade crua de aplacar a fome que consome seu corpo e sua alma. A queda ainda não está completa, mas o fundo do poço se aproxima rapidamente, forçando-o a encarar a dura realidade de suas escolhas. A fome aperta, a dignidade se esvai, e o desespero empurra o filho pródigo a medidas extremas. Ele, que um dia comandou sua própria fortuna, agora precisa implorar por trabalho, por qualquer coisa que lhe permita sobreviver. A parábola nos conta que ele foi agregar-se a um dos cidadãos daquela terra. Imagine essa cena. O jovem, outrora orgulhoso, agora humilhado, buscando emprego num lugar onde é estrangeiro, sem referências, sem nada a oferecer, além de sua força de trabalho debilitada pela fome. O cidadão a quem ele se junta não lhe se oferece um trabalho nobre ou limpo. Pelo contrário, envia-o para os seus campos a apacentar porcos. Sinta a profundidade dessa humilhação para um jovem judeu. Os porcos eram considerados animais impuros pela lei mosaica. Tocar neles, conviver com eles, era o cúmulo da degradação religiosa e cultural. Era um trabalho considerado vil, reservado aos mais baixos da sociedade ou aos gentios. Ele, filho de um proprietário respeitado, herdeiro de uma linhagem abençoada, agora se encontra no meio da imundície, cuidando dos animais que sua própria cultura rejeitava. O cheiro fétido do chiqueiro, a lama, os grunhidos constantes dos animais. Tudo isso se torna o seu novo ambiente,
o símbolo tangível de quão baixo ele caiu. Visualize-o nesse cenário. Magro, sujo, as roupas em farrapos. O sol castiga sua pele, a fome rói suas entranhas. Ele observa os porcos se alimentando, devorando as alfarrobas, vagens longas e escuras, geralmente usadas como alimento para animais, embora em tempos de extrema necessidade pudessem ser consumidas por humanos pobres. E aqui a narrativa atinge um dos seus pontos mais pungentes, e desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Pondere sobre essa frase. Ele não apenas queria comer a comida dos porcos, ele desejava ardentemente encher seu estômago com aquilo. É a fome levada ao extremo, ao ponto de cobiçar o alimento considerado impuro e desprezível. Mas o mais triste é a segunda parte. Ninguém lhes dava. Nem mesmo a comida dos porcos lhe era acessível. Ele estava abaixo dos porcos na hierarquia daquela fazenda. Sua condição era de total abandono e privação. Ninguém se importava, ninguém o via, ninguém lhe estendia a mão, nem mesmo com as migalhas da mesa dos animais. Sinta a solidão absoluta desse momento. Não há mais amigos, não há mais festas, não há mais luxo. Há apenas ele, a lama, os porcos e uma fome que o consome por dentro e por fora. É o fundo do poço. A imagem de si mesmo que ele tentou construir na terra distante desmoronou completamente, revelando a sua fragilidade e a sua dependência. A liberdade que ele buscou se tornou uma prisão de miséria e degradação. Ele está completamente esvaziado de dinheiro, de orgulho, de esperança, de dignidade humana. Esse momento de desejo pelas alfarrobas é crucial. É o ponto mais baixo, o ápice da sua miséria. É aqui, no meio da sujeira e do desespero, privado até mesmo da comida dos animais impuros, que algo começa a mudar dentro dele. A dor extrema, a humilhação profunda, a fome insuportável servem como um catalisador. Ele é forçado a confrontar a realidade de suas escolhas, a distância imensa entre o que ele era e o que se tornou. A fantasia da vida autossuficiente se dissolveu na lama do chiqueiro. Respire fundo e permaneça nesse lugar de desolação por um instante. É um lugar escuro, mas necessário. É a partir dessa escuridão, dessa percepção aguda de sua própria miséria e da falta de qualquer outra saída, que a primeira faísca de lucidez começará a surgir. A jornada de volta ainda não começou, mas a condição para ela foi criada. Ele precisou perder tudo, até mesmo o desejo pela comida dos porcos negada, para começar a enxergar o caminho de volta para casa, para a única fonte de amor e provisão que ele sempre conhecera, mas que havia rejeitado em sua busca por uma ilusão. Ali, no meio da imundície e do desespero, privado até da comida dos porcos, algo acontece. Não é um raio divino nem uma voz audível, mas um despertar interior, um momento de clareza dolorosa e profunda. A Escritura diz de forma simples, mas poderosa, que ele caiu em si. Imagine essa expressão, cair em si. É como se até aquele momento ele estivesse fora de si, vivendo numa ilusão, anestesiado pela busca incessante de prazeres e pela própria arrogância. Agora a realidade o atinge com força total, derrubando as últimas barreiras de auto-engano. Sinta essa mudança interna. A névoa da impulsividade se dissipa e ele se vê como realmente é, faminto, sujo, degradado, sozinho numa terra estranha. E nesse espelho cruel da realidade surge uma memória, uma imagem vívida da casa do Pai. Não a imagem da riqueza que ele esbanjou, mas algo mais fundamental, a imagem da provisão, da ordem, da dignidade básica que existia lá, até mesmo para os mais humildes. Ele pensa: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Visualize essa comparação dolorosa. Os servos, os empregados contratados, aqueles que trabalhavam por um salário na propriedade de seu pai, tinham comida de sobra. Pão farto, alimento garantido. Eles não passavam necessidade. E ele, o filho, o herdeiro legítimo, estava ali, desejando as alfarrobas dos porcos e nem isso conseguindo.
A ironia é cortante, a constatação humilhante. Ele trocou a posição de filho amado pela condição de alguém inferior aos servos de sua própria casa. Essa percepção é o ponto de viragem. Não é apenas a fome física que o move, mas a consciência de sua condição miserável em contraste com a generosidade inerente ao lar que abandonou. Ele reconhece a tolice de sua rebelião, a vacuidade de sua busca por liberdade, longe da fonte de amor e segurança. A terra distante não lhe trouxe realização, apenas ruína. A independência se revelou uma armadilha mortal, e então a decisão começa a se formar. Não é um plano arrogante de reconquista, mas um roteiro de humildade e arrependimento. Levantar-me-ei, ele pensa. É uma resolução de agir, de sair da paralisia da miséria. E irei ter com meu pai. O destino é claro. Voltar à origem, aquele que ele ofendeu profundamente. E o que ele dirá? A confissão já está ensaiada em seu coração e mente. Pai, pequei contra o céu e perante ti. Sinta o peso dessas palavras. Ele reconhece a dupla dimensão de seu erro. Ofendeu a ordem divina contra o céu e a relação terrena perante ti. Não há desculpas, não há justificativas, apenas a admissão da culpa. E a consequência lógica desse reconhecimento. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele renuncia ao seu direito de primogenitura, à sua posição na família. Ele entende que quebrou o pacto, que perdeu o privilégio. Mas ele não para na confissão e na renúncia. Ele faz um pedido, a única coisa que ousa esperar. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Ele não pede para ser filho novamente, não exige perdão ou restauração. Ele pede apenas para sobreviver, para ter o pão que até os servos de seu pai tinham. É o pedido de alguém que se reconhece indigno, mas que ainda vislumbra na figura paterna uma possibilidade de misericórdia, mesmo que seja apenas a misericórdia de um emprego humilde. Respire fundo e perceba a transformação. O orgulho deu lugar à humildade. A rebeldia se converteu em arrependimento. O desespero abriu espaço para uma frágil, mas determinada, esperança. A decisão está tomada. Ele vai se levantar da lama, deixar para trás a terra da fome e da humilhação e iniciar a longa jornada de volta para casa, carregando apenas o peso de seus erros e a pequena semente de esperança de ser aceito, não como filho, mas como servo. E assim ele se levanta. Não o jovem arrogante que partiu em busca de aventuras, mas um homem quebrado, humilhado pela vida e pelas próprias escolhas. Imagine o esforço físico desse ato. Levantar-se da lama do chiqueiro, talvez ainda fraco pela fome, o corpo dolorido, as roupas em farrapos. Cada passo inicial deve ser hesitante, carregado do peso da vergonha e do cansaço acumulado. Ele deixa para trás a terra distante, não com a euforia da partida, mas com a sobriedade amarga do retorno. A jornada de volta é, sem dúvida, longa e árdua. Se a ida foi marcada pela expectativa e pela riqueza, a volta é definida pela necessidade e pela pobreza. Ele não tem mais uma montaria veloz ou uma bolsa cheia de moedas. Ele caminha. Sinta a aspereza do caminho sob seus pés descalços ou mal calçados. O sol que antes parecia um convite à aventura, agora castiga sua pele desprotegida. A poeira da estrada gruda em seu corpo, suado e sujo. Cada quilômetro percorrido é um teste à sua recém-descoberta resolução. O que se passa em sua mente durante essa caminhada solitária? O discurso ensaiado. Pai, pequei. Não sou digno. Trata-me como um trabalhador. Provavelmente ecoa em seus pensamentos repetido como um mantra de humildade. Mas, junto com o arrependimento, deve haver também o medo. Como o pai reagiria? Aquele pai cuja honra ele manchou tão publicamente ao pedir a herança? Aquele pai cuja generosidade ele esbanjou de forma tão leviana? A lei e os costumes da época poderiam justificar uma rejeição severa, até mesmo um repúdio público. Visualize os olhares que ele talvez receba pelo caminho. Pessoas que o veem passar, maltrapilho e faminto. Alguns podem desviar o olhar com indiferença, outros com desprezo.
Ele que um dia se sentiu superior, agora experimenta a invisibilidade ou a hostilidade reservada aos miseráveis. Cada olhar, cada gesto de rejeição pode alimentar suas dúvidas e temores sobre a recepção que o espera em casa. Será que a porta estaria fechada para ele? Será que o pai, mesmo que o aceitasse como servo, guardaria ressentimento? No entanto, em meio ao medo e à vergonha, deve haver também uma pequena chama de esperança. A memória do pai não apenas como um proprietário justo, mas como a figura que o criou, que talvez tenha lhe contado histórias ao dormir, que o viu crescer. Mesmo tendo pedido para ser tratado como servo, no fundo do seu coração, talvez ainda exista a lembrança do amor paterno, uma esperança tênue de que algo daquele amor tenha sobrevivido à sua traição. É essa mistura complexa de arrependimento, medo e uma esperança quase irracional que o impulsiona a continuar, passo após passo. Ele não volta como um herói que superou desafios, mas como um náufrago que busca terra firme. Não traz consigo tesouros ou histórias de glória, apenas as cicatrizes de seus erros e a disposição de aceitar a consequência mais humilde. A jornada de volta é uma peregrinação de penitência, um caminho de despojamento final. Ele está se esvaziando de todo o orgulho, de toda a autojustificação, preparando-se para encontrar o Pai na condição mais vulnerável possível. Respire fundo e acompanhe-o nesse retorno silencioso. Sinta a atenção crescente à medida que ele se aproxima das terras familiares. As paisagens começam a ser reconhecíveis. Cada colina, cada árvore pode trazer uma onda de memórias e aumentar a ansiedade. O coração bate mais forte. O discurso ensaiado é mentalmente revisado mais uma vez. Ele está quase lá. O momento do encontro se aproxima. Um encontro que definirá o resto de sua vida. Um encontro que revelará a verdadeira natureza do coração paterno que ele abandonou. Agora mude o foco da sua imaginação. Deixe o filho caminhando na estrada poeirenta e volte seus olhos para a casa paterna. Tente sentir a atmosfera que paira ali desde a partida do filho mais novo. Não é uma casa de luto ostensivo, talvez, mas há um vazio, uma ausência sentida. O trabalho continua nos campos, a rotina da propriedade segue seu curso, mas para o pai, algo fundamental está faltando. A alegria plena foi interrompida. Imagine esse pai, não como uma figura distante e severa, mas como um homem cujo coração carrega o peso constante da ausência. Talvez, ao final de cada dia, quando o sol começa a se pôr e os trabalhadores retornam dos campos, seus olhos se voltem instintivamente para a estrada. A mesma estrada por onde viu o filho partir, agora se torna o foco de uma espera silenciosa e persistente. Ele não sabe onde o filho está, o que está fazendo, se está vivo ou morto. Mas a esperança, mesmo que ferida pela dor da rejeição, permanece. Sinta a profundidade dessa espera. Não é uma espera passiva, resignada. É uma espera ativa, vigilante. Cada viajante que surge no horizonte pode trazer uma ponta de expectativa, seguida talvez pela decepção quando a figura se revela não ser quem ele anseia ver. Pense nos longos dias, nas semanas que se tornam meses, talvez anos. A incerteza deve corroer, a preocupação deve ser uma companheira constante. Ele ouve os comentários dos vizinhos? As fofocas sobre o filho que esbanjou tudo? Provavelmente sim, mas nada disso parece abalar sua postura de espera amorosa. Visualize-o em seus momentos de quietude, talvez sentado à soleira da porta ao entardecer ou caminhando pelos limites da propriedade, sempre com um olhar atento à distância. O que ele sente? Uma mistura de saudade, preocupação e talvez uma fé inabalável no poder do arrependimento e do retorno. Ele não enviou servos para procurar o filho, não tentou forçar seu retorno. Ele respeitou a liberdade da partida e agora respeita o tempo da jornada, por mais dolorosa que seja. Sua espera é um testemunho silencioso de um amor que não desiste, que não impõe condições, que simplesmente espera. E então, num dia como tantos outros, algo acontece. Enquanto o filho ainda está longe, a figura esfarrapada e hesitante que se aproxima na estrada
chama a atenção do pai. A Escritura diz que o pai o viu. Pense na acuidade desse olhar. Não é um olhar casual. É o olhar treinado pela saudade, aguçado pela esperança, capaz de reconhecer o filho amado mesmo sob os trapos da miséria, mesmo à distância. Talvez a postura curvada, o jeito de andar, algo na silhueta sofrida despertou o reconhecimento imediato no coração paterno. Sinta a emoção que deve ter inundado o pai naquele instante. Não é raiva pela ofensa, não é ressentimento pela herança perdida, não é sequer a satisfação de ver o filho pagar por seus erros. A primeira e avassaladora emoção descrita é a compaixão. Moveu-se de íntima compaixão. Essa compaixão profunda, visceral, que brota das entranhas, supera qualquer outro sentimento. Ele vê o sofrimento do filho, a humilhação, a condição deplorável, e seu coração se parte, não de julgamento, mas de amor e piedade. Esse avistamento à distância é crucial. O pai não espera que o filho chegue à porta, que bata, que peça permissão para entrar. Ele não espera sequer que o filho comece seu discurso ensaiado de arrependimento. A visão do filho retornando, mesmo quebrado e indigno aos próprios olhos, é suficiente. A espera terminou. A esperança se concretizou. O amor, que nunca deixou de existir, agora se prepara para agir de forma extraordinária e inesperada. Respire fundo e contemple essa figura paterna. Um retrato do amor divino, paciente, vigilante, que não se cansa de esperar pelo retorno do filho perdido. Um amor que vê além das aparências, além dos erros, e reconhece a essência amada mesmo sob as camadas de pecado e miséria. Aquele olhar que avista o filho de longe é o prelúdio de uma das cenas mais comoventes de toda a Bíblia, um testemunho do poder redentor da graça e do perdão incondicional. A ação que se segue a esse avistamento revelará a magnitude desse amor compassivo. A compaixão que inunda o coração do pai não permanece apenas um sentimento interno. Ela transborda em ação imediata, uma ação que desafia todas as convenções sociais e expectativas da época. A Escritura diz que, movido por essa compaixão, o pai correu. Pare por um instante e visualize essa cena. Um homem mais velho, um patriarca, dono de terras, uma figura de respeito e autoridade, correndo. Naquela cultura oriental, era considerado indigno para um homem de sua posição correr em público. Era algo que crianças ou jovens servos fariam, mas não um ancião respeitável. Correr implicava levantar as vestes, expor as pernas, perder a compostura. Sinta a urgência e a intensidade dessa corrida. Não é um trote apressado, mas uma explosão de movimento impulsionada pelo amor e pela alegria do reencontro iminente. Ele não se importa com o que os servos vão pensar, com o que os vizinhos podem comentar. Sua dignidade pessoal, as normas sociais, tudo isso se torna secundário diante da visão do filho que estava perdido e agora se aproxima. Cada passo dessa corrida é uma declaração poderosa. O amor do pai supera o orgulho, a etiqueta e até mesmo a própria dor da ofensa sofrida. Imagine o filho vendo aquela figura correndo em sua direção. O que ele esperava? Talvez uma repreensão severa, um questionamento frio ou, na melhor das hipóteses, uma aceitação relutante como servo. Mas o que ele vê é o pai, a figura de autoridade máxima em sua vida, quebrando todas as barreiras de decoro para alcançá-lo o mais rápido possível. A surpresa deve ter sido imensa, talvez misturada com confusão e uma ponta de temor. Seria uma corrida para puni-lo mais rapidamente? Mas a intenção do pai se revela no gesto seguinte, ainda mais chocante e transformador. Ao alcançar o filho, aquele filho sujo, mal cheiroso, vestido em trapos, a imagem da miséria e do fracasso, o pai lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Sinta a força desse abraço. Não é um cumprimento formal, distante, é um abraço apertado, envolvente, que ignora a sujeira, o cheiro, a condição degradante do filho. É o abraço de quem recupera um tesouro perdido, de quem acolhe de volta o pedaço que faltava em seu coração. E os beijos. No plural, como algumas traduções sugerem, indicando uma efusão de afeto, uma demonstração pública e incontida de alegria e perdão.
Beijos no rosto, talvez na testa, na face marcada pelo sofrimento. São beijos que comunicam aceitação total, incondicional, antes mesmo que qualquer palavra de confissão seja pronunciada. São beijos que limpam a vergonha, que restauram a dignidade, que dizem sem palavras: você ainda é meu filho, você é bem-vindo, você é amado. Perceba a inversão completa das expectativas. O filho vinha preparado para se humilhar, para pedir por misericórdia, para implorar por uma posição de servo. Mas o pai não lhe dá tempo. A corrida, o abraço, os beijos, tudo isso acontece antes que o filho possa sequer começar seu discurso ensaiado. O pai toma a iniciativa do perdão, da reconciliação, da restauração. Ele não espera pela confissão para oferecer a graça. A graça precede a confissão, tornando-a quase um eco da aceitação já demonstrada. Esse momento é o coração pulsante da parábola. A imagem do pai correndo, abraçando e beijando o filho pródigo é uma das representações mais poderosas do amor de Deus na Bíblia. Um amor que não espera que nos tornemos dignos, mas que corre ao nosso encontro em nossa miséria. Um amor que não se detém diante de nossos erros e fracassos, mas nos acolhe com compaixão e ternura. Um amor que restaura nossa dignidade e nos chama de volta à condição de filhos. Respire fundo e deixe essa imagem preencher sua mente e seu coração. O pai correndo, o abraço que ignora a sujeira, os beijos que selam o perdão. É a celebração da graça divina em sua forma mais pura e extravagante. O filho que se preparava para o pior encontra o inesperado, um amor que o desarma, que o constrange, que o acolhe de volta não como servo, mas como filho amado, antes mesmo que ele possa articular seu pedido de perdão. Ainda envolvido pelo abraço inesperado e avassalador do pai, sentindo os beijos que selam um perdão que ele mal ousa acreditar, o filho finalmente encontra forças para falar. As palavras que ele ensaiou durante a longa e solitária jornada de volta começam a sair, talvez com a voz embargada pela emoção e pela surpresa. Pai, ele começa, o olhar baixo, o coração transbordando de uma mistura de vergonha e alívio estonteante. Pequei contra o céu e perante ti. Sinta a sinceridade nesse início de confissão. Ele não tenta minimizar seus erros, não busca atenuantes. Ele assume a responsabilidade, reconhecendo a ofensa tanto à ordem divina quanto à figura paterna que ele desonrou. Ele está pronto para continuar, para declarar sua indignidade, para fazer o pedido humilde de ser tratado como um simples trabalhador, como havia planeado no fundo do poço da sua miséria. Mas o pai mal o deixa terminar. Ele ouve a confissão do pecado, o reconhecimento do erro, mas não permite que o filho prossiga para a autodepreciação, para a renúncia da sua condição filial. O perdão já foi dado, a aceitação já foi demonstrada na corrida, no abraço, nos beijos. As palavras de indignidade que o filho preparou tornam-se desnecessárias, quase irrelevantes, diante da magnitude da graça que já o envolveu. O pai o interrompe, não com palavras de repreensão, mas com ordens urgentes e restauradoras dirigidas aos servos, que provavelmente observam a cena atônitos. Trazei depressa a melhor roupa e vestilho. Imagine a cena. Os servos correm para cumprir a ordem. A melhor roupa, a túnica principal, o manto de honra reservado talvez para ocasiões especiais ou para o próprio pai. Não é uma roupa qualquer, mas a melhor. É um símbolo claro de status, de honra restaurada. Sinta a textura do tecido fino substituindo os farrapos imundos. É mais do que cobrir a nudez da miséria. É revestir o filho com a dignidade perdida, é declará-lo publicamente como membro honrado da família novamente. Ponde-lhe um anel no dedo. O anel, especialmente um anel de sinete, era um símbolo poderoso de autoridade familiar, de identidade, de pertença. Era usado para selar documentos, para representar o nome e o poder da família. Ao colocar o anel no dedo do filho que desperdiçou a herança, o pai está a restaurar não apenas sua identidade, mas também sua autoridade e seus direitos como filho legítimo. É um sinal de confiança, de reintegração total na estrutura familiar e nos seus negócios. E sandálias nos pés.
Pode parecer um detalhe menor, mas é carregado de significado. Naquela sociedade, os escravos andavam descalços. Os filhos da casa, os homens livres, usavam sandálias. Calçar os pés do filho é afirmar inequivocamente: você não é um servo, você não é um escravo da sua miséria passada. Você é livre, você é filho, você pertence a esta casa com todos os direitos e privilégios. É a marca final da libertação da condição degradante em que ele se encontrava. Perceba a rapidez e a completude dessa restauração. Depressa, não há hesitação, não há período de prova, não há exigência de penitência adicional. A restauração é imediata e total. Roupa, anel, sandálias. Os 3 símbolos cobrem todos os aspectos da sua identidade perdida: honra, autoridade e liberdade. O pai não apenas perdoa a ofensa, ele restaura completamente a posição do filho. Como o filho deve ter se sentido? Provavelmente atordoado, incapaz de processar a velocidade e a profundidade da graça. As lágrimas que corriam talvez fossem agora de pura gratidão e assombro. Ele veio esperando migalhas de misericórdia e recebeu um banquete de restauração. Ele veio preparado para ser servo e foi imediatamente reafirmado como filho amado. A confissão que ele conseguiu articular foi apenas o prelúdio para uma demonstração de amor que superou todas as suas expectativas mais humildes. Respire fundo e medite sobre essa troca. A confissão humilde encontra uma graça extravagante. O reconhecimento do pecado é respondido com a restauração imediata da filiação. O pai não se contenta em perdoar, ele celebra a volta do filho, revestindo-o de honra e dignidade, apagando os vestígios da terra distante e reafirmando seu lugar insubstituível no coração e na casa paterna. A festa ainda não começou, mas os preparativos já revelam a alegria transbordante que marca o reencontro. A restauração do filho não termina com os símbolos de honra, a roupa, o anel, as sandálias. O coração do pai transborda de uma alegria tão grande que precisa ser compartilhada, celebrada. A ordem seguinte aos servos revela a profundidade dessa alegria. Trazei também o novilho cevado, matai-o, comamos e alegremo-nos. Imagine o impacto dessa ordem. O novilho cevado não era um animal qualquer. Era o melhor bezerro, especialmente alimentado e engordado para ocasiões muito especiais, como um casamento, a visita de uma autoridade importante ou uma grande festa religiosa. Abater o novilho cevado significava um banquete de primeira classe, uma celebração extravagante e generosa. Não era uma refeição comum, mas um evento que marcava algo de extraordinária importância. Sinta a atmosfera de festa que começa a tomar conta da casa. Os servos se apressam não apenas para vestir o filho recém-chegado, mas para preparar o banquete. O cheiro da carne assando começa a se espalhar pelo ar, misturando-se talvez com o som de música e dança que logo começaria. A casa, que antes carregava o peso silencioso da ausência, agora pulsa com a energia vibrante da celebração. É uma explosão de alegria que contrasta radicalmente com a miséria e a fome da terra distante, de onde o filho acabara de retornar. Por que essa festa tão grandiosa? O pai mesmo explica o motivo, em palavras que ecoam como o cerne da parábola. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. Pondere sobre essas palavras. Estava morto. Para o pai, a partida do filho, sua vida dissoluta na terra distante, sua quebra de relacionamento, equivaliam à morte. Não necessariamente uma morte física, mas uma morte espiritual, relacional. Ele estava morto para a família, para a comunhão, para o propósito para o qual fora criado. E reviveu. O retorno, o arrependimento, mesmo que incipiente, a aceitação da graça paterna, tudo isso representa uma ressurreição, um retorno à vida. Ele não é mais o filho perdido na morte do pecado e da separação. Ele está vivo novamente na comunhão do lar, restaurado pelo amor do Pai. A festa não é apenas para celebrar o retorno físico, mas para celebrar essa passagem da morte para a vida. Tinha-se perdido e foi achado. A imagem da perda e do reencontro é igualmente poderosa. Como uma ovelha que se desgarra do rebanho,
Ou uma moeda valiosa que se perde dentro de casa. Outras parábolas contadas por Jesus no mesmo contexto de Lucas capítulo 15, o filho estava perdido. Sua identidade, seu valor, seu lugar no mundo estavam obscurecidos por suas escolhas. Mas agora ele foi achado. Não apenas encontrado por acaso, mas ativamente buscado pelo olhar vigilante do Pai e acolhido de volta com alegria. Essa justificativa do Pai transforma a festa. Não é apenas uma celebração social, mas um ato teológico profundo. É a celebração da graça que busca o perdido, da misericórdia que ressuscita o morto, do amor que restaura o que estava quebrado. A alegria do Pai é a alegria do próprio Deus diante do pecador que se arrepende e volta para casa. É uma alegria que não pode ser contida, que precisa extravasar em música, dança e banquete. Imagine o filho, agora vestido com a melhor roupa, com o anel no dedo e as sandálias nos pés, sendo conduzido para essa festa preparada em sua honra. A vergonha ainda pode estar presente, mas sendo gradualmente lavada pela onda de aceitação e celebração. Os servos, os outros membros da casa, todos participam dessa alegria contagiante e começaram a alegrar-se, diz a Escritura. A festa começa, um testemunho vivo e barulhento do poder transformador do perdão e da restauração. Respire fundo e deixe-se envolver por essa atmosfera de celebração. Ouça a música, sinta o calor da comunhão, veja a alegria estampada no rosto do Pai. É a celebração da vida recuperada, da identidade restaurada, do relacionamento refeito. É a festa da graça, onde o passado é esquecido e o presente é marcado pela alegria do reencontro. Mas enquanto a festa acontece dentro da casa, uma outra figura importante na história ainda está ausente, trabalhando no campo, alheia à celebração que marca o retorno do seu irmão. Enquanto a casa paterna ecoa com a música e a alegria da celebração inesperada, a parábola nos leva para fora, para os campos banhados pelo sol do fim da tarde. Ali encontramos a outra peça central desta história familiar, o filho mais velho. Imagine-o trabalhando. O dia foi longo, o trabalho árduo. Talvez ele esteja supervisionando os servos na colheita, ou cuidando do rebanho, ou verificando as cercas da propriedade. Sinta o cansaço em seus músculos, o suor em sua testa, a responsabilidade de manter a fazenda funcionando, um dever que ele cumpre dia após dia, ano após ano, com diligência e obediência. Ele é a imagem do filho cumpridor, do herdeiro responsável. Ele nunca causou escândalos, nunca exigiu sua parte da herança de forma prematura, nunca abandonou o lar em busca de aventuras vãs. Ele permaneceu, trabalhou, obedeceu. Sua vida é um testemunho de lealdade e serviço ao Pai e à propriedade. Ele representa a retidão, a constância, o dever cumprido. Ao final do dia, exausto, mas satisfeito com o trabalho realizado, ele retorna para casa. Visualize-o caminhando pelos campos familiares, talvez esperando uma refeição tranquila, um descanso merecido. Mas à medida que se aproxima da casa, algo está diferente. Ele ouve sons incomuns, música, cantorias, o burburinho animado de muitas vozes. Não é o silêncio habitual do fim do dia, nem a calma das refeições em família. Há uma festa acontecendo. Sinta a estranheza desse momento para ele. Uma festa? Por quê? Ninguém o avisou. Ele, o filho mais velho, o braço direito do pai na administração da propriedade, não foi informado, não foi convidado enquanto estava no campo. A música e a dança que chegam aos seus ouvidos não soam como celebração para ele, mas como uma exclusão, uma quebra na ordem natural das coisas que ele tanto preza. Confuso e talvez um pouco irritado pela falta de consideração, ele não entra imediatamente. Ele para do lado de fora. Chama um dos servos que passava por ali, talvez um jovem que ia e vinha servindo os convidados. "Que é isto?" ele pergunta. A pergunta é direta, carregada de uma mistura de curiosidade e desconfiança. Ele quer entender o motivo daquela alegria ruidosa que perturbava a normalidade do seu regresso. A resposta do servo é simples e direta, relatando o facto central. "Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado,
porque o recuperou com saúde. O servo fala com a naturalidade de quem anuncia uma boa notícia, a notícia que justificava toda aquela celebração. O irmão perdido voltou, e voltou bem. O pai está radiante e ordenou a maior festa possível. Mas para o filho mais velho, essa notícia não é boa, é um choque. O irmão, aquele irmão irresponsável que desonrou o pai, que esbanjou a herança, que provavelmente voltou na miséria, está de volta? E em vez de repreensão, em vez de um período de penitência, ele é recebido com uma festa extravagante, com um novilho cevado que talvez o próprio filho mais velho ajudou a criar e engordar, reservado para uma ocasião verdadeiramente digna. A informação cai como uma pedra em seu coração. A alegria da casa torna-se para ele um insulto. A celebração da volta do irmão perdido soa como uma invalidação de sua própria vida de serviço e obediência. Ele se sente ignorado, desvalorizado. Sua lealdade constante parece não ter peso diante do retorno do filho pródigo. Respire fundo e tente compreender a perspectiva desse filho. Ele não estava na terra distante, não viveu a degradação, não sentiu a necessidade desesperada do retorno. Ele estava ali, trabalhando, sustentando a casa, cumprindo seu dever. A festa para ele parece injusta, desproporcional, uma recompensa imerecida para o erro e uma afronta à sua própria retidão. A semente do ressentimento começa a brotar em seu coração, alimentada por um senso de justiça ferido e por uma incompreensão profunda da natureza da graça paterna. A notícia da festa e do seu motivo, o retorno triunfal do irmão irresponsável, atinge o filho mais velho como um raio. A confusão inicial rapidamente se transforma em algo mais sombrio e intenso. A escritura é direta. Ele indignou-se. Sinta essa indignação crescendo dentro dele. Não é uma leve irritação, mas uma raiva profunda, um sentimento de injustiça que o consome. Ele, que sempre fez tudo certo, que nunca deu desgosto ao pai, que trabalhou incansavelmente, agora se sente traído, ignorado. Essa indignação o paralisa do lado de fora da casa. Enquanto lá dentro a música toca e a alegria transborda, ele permanece ali, na soleira, incapaz de dar um passo adiante. A parábola diz que ele não queria entrar. Visualize essa recusa. É uma barreira invisível, mas poderosa, erguida pelo ressentimento e pela mágoa. Entrar significaria validar aquela celebração que ele considera absurda, significaria aceitar a decisão do pai que ele julga injusta, significaria compartilhar a alegria com o irmão que, a seu ver, não a merecia. Sua recusa é um protesto silencioso, mas eloquente. É a manifestação externa da tempestade que se agita em seu interior. Ele se sente lesado. Onde estava a recompensa por sua fidelidade? Onde estava o reconhecimento por seus anos de serviço abnegado? A festa para o irmão pródigo parecia apagar todo o seu esforço, toda a sua dedicação. A graça demonstrada ao irmão mais novo soava, aos seus ouvidos, como uma profunda ingratidão para com ele. Imagine a cena, a luz e o som da festa vazando pela porta aberta, contrastando com a figura sombria e imóvel do filho mais velho do lado de fora. Os servos talvez passem por ele, apressados, carregando bandejas, sem ousar questionar sua atitude. Ele está ali, isolado em sua própria retidão ferida, incapaz de participar da alegria que não compreende e não aceita. Sua obediência externa, mantida por tantos anos, agora revela uma desconexão interna com o coração do pai, com a lógica do amor e do perdão que motiva a celebração. Essa raiva não é apenas contra o irmão, é também e talvez principalmente contra o pai. Como o pai pôde fazer isso? Como pôde matar o novilho cevado por aquele filho? Como pôde organizar uma festa tão grandiosa sem sequer consultá-lo, o filho leal e presente? A sensação de ser secundário, de ter seu valor diminuído em comparação com o irmão que errou, alimenta sua ira e solidifica sua decisão de não participar. Ele se entrincheira em sua mágoa, em seu senso de justiça própria. Ele compara sua trajetória de obediência com a trajetória de rebeldia do irmão, e a conclusão lhe parece óbvia. A recepção deveria ser radicalmente diferente. Ele esperava, talvez, que o irmão fosse recebido com severidade,
ou ao menos com uma reintegração gradual e condicionada ao bom comportamento. A celebração imediata e extravagante quebra todas as suas categorias de mérito e recompensa. Sinta a solidão desse filho mais velho. Ele está fisicamente perto da casa, perto da festa, mas emocionalmente está tão distante quanto o irmão estivera na terra longínqua. Ele também está perdido, não na devassidão, mas no labirinto do seu próprio ressentimento e justiça própria. Ele se recusa a entrar na alegria do pai, escolhendo permanecer do lado de fora, no frio da sua indignação. Respire fundo e observe essa figura complexa. O filho obediente, o trabalhador fiel, agora revelando uma faceta inesperada, a incapacidade de se alegrar com a graça concedida ao outro, a dificuldade em aceitar um amor que transcende a lógica do mérito. Sua recusa em entrar na festa não é apenas um ato de teimosia, mas um sintoma de um coração que, apesar de toda a sua retidão externa, ainda não compreendeu a profundidade e a gratuidade do amor paterno. A porta da festa está aberta, mas a porta do seu coração está fechada pela ira e pelo ressentimento. A recusa do filho mais velho não passa despercebida. Em meio à alegria contagiante da festa, o pai percebe a ausência. Talvez ele note o lugar vazio à mesa, ou talvez alguém lhe informe discretamente que o primogênito chegou, mas permanece do lado de fora, irado. Imagine o coração desse pai, que acabou de celebrar a recuperação de um filho, sendo agora confrontado com a alienação do outro. A alegria da festa, por mais genuína que seja, não está completa sem a presença de ambos os filhos. E o que faz este pai extraordinário? Ele não envia um servo para chamar o filho teimoso. Ele não grita ordens da porta. Ele não ignora a situação, esperando que o filho mais velho supere sua raiva sozinho. Não. Assim como correu ao encontro do filho pródigo que voltava na estrada, agora ele age novamente de forma surpreendente e humilde. Então, saindo o pai, instava com ele. Sinta a força desse gesto. O pai, o anfitrião da festa, a figura central da celebração, deixa os convidados, a música, o banquete e sai. Ele vai até onde o filho mais velho está, mergulhado em sua amargura. Ele atravessa a soleira que o filho se recusa a cruzar, diminuindo a distância criada pelo ressentimento. É outro ato que quebra as convenções. O pai, a autoridade, vai ao encontro do filho rebelde, pois a recusa em obedecer ao convite do pai é uma forma de rebeldia, não para punir, mas para suplicar, para instar. Visualize o encontro do lado de fora da casa. A luz e o som da festa contrastam com a quietude tensa onde pai e filho agora se encontram. O pai se aproxima, não com a fúria de quem foi desobedecido, mas com a paciência de quem ama e busca a reconciliação. A palavra instava sugere uma tentativa persistente e gentil de persuasão. Ele não impõe, ele convida, ele não acusa, ele busca entender. Ele não minimiza a alegria pela volta do outro filho, mas tenta trazer o primogênito para dentro dessa mesma alegria. Imagine o diálogo silencioso que pode ter precedido as palavras. O olhar do pai, talvez expressando tristeza pela atitude do filho, mas também um amor inabalável. O olhar do filho mais velho, provavelmente desviado, carregado de mágoa, ressentimento e uma sensação de injustiça. O pai, ao sair, demonstra que ambos os filhos são importantes para ele. Sua compaixão não se esgotou no filho que voltou, ela se estende igualmente ao filho que sempre esteve presente, mas que agora se encontra perdido em sua própria dor. Esse ato do pai é fundamental. Ele mostra que o amor paterno não escolhe, não compara de forma excludente. Ele se alegra com o retorno do perdido, mas também se preocupa com a amargura do que ficou. Ele não abandona o filho ressentido à sua própria sorte. Ele toma a iniciativa, mais uma vez, de buscar a ovelha perdida. Neste caso, perdida não nos campos da devassidão, mas nos campos da justiça própria e do ressentimento. O pai, ao sair, valida os sentimentos do filho mais velho, mesmo que não concorde com sua reação. Ele reconhece sua dor, sua confusão, sua raiva. Ele não o descarta como um ingrato ou um invejoso.
Ele o trata como um filho amado que precisa ser ouvido, compreendido e gentilmente conduzido de volta à comunhão familiar, à celebração da graça. Respire fundo e contemple essa segunda saída do Pai. Uma saída que revela a constância e a amplitude do seu amor. Um amor que não se contenta com a restauração de um, mas que busca a reconciliação de todos. Um amor que deixa a festa para buscar o que está fora, que suplica em vez de ordenar, que busca a conexão mesmo diante da recusa. Este encontro fora da casa prepara o palco para o desabafo do filho mais velho, para a expressão de toda a sua mágoa acumulada e para a resposta paciente e esclarecedora do pai, que tentará abrir os olhos do primogênito para a verdadeira natureza do seu amor e da sua herança. Diante da súplica paciente do pai que saiu da festa para encontrá-lo, o filho mais velho finalmente desabafa. A represa do ressentimento se rompe e as palavras jorram, carregadas de anos de frustração contida e de um senso agudo de injustiça. Ele não responde diretamente ao convite para entrar, mas lança sua queixa, uma acusação velada contra a aparente parcialidade do pai. Eis que te sirvo há tantos anos, ele começa, a voz talvez tremendo de emoção reprimida, sem nunca transgredir uma ordem tua. Sinta o peso dessas palavras iniciais. Te sirvo. Ele não se vê primariamente como filho, mas como servo. Sua relação com o pai parece definida pelo trabalho, pela obediência, pelo cumprimento de deveres. Há tantos anos, ele enfatiza a longevidade de sua dedicação, o tempo investido em serviço leal, sem nunca transgredir uma ordem tua. Ele se apresenta como um modelo de obediência perfeita, o filho que nunca falhou, que sempre seguiu as regras à risca. Há um orgulho ferido em sua autoavaliação, uma necessidade de ter sua retidão reconhecida. E qual foi a recompensa por essa vida de serviço impecável? Ele continua sua queixa. E nunca me deste um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Visualize essa comparação. Um cabrito. Não um novilho cevado, a maior honra, mas apenas um cabrito, algo menor, suficiente para uma pequena celebração particular com seus próprios amigos. Ele sente que nem mesmo essa pequena recompensa, esse pequeno reconhecimento de sua lealdade, lhe foi concedido. Ele trabalhou, obedeceu, mas nunca teve uma festa feita para ele, nunca recebeu um sinal claro de apreciação especial por sua constância. Agora ele contrasta sua própria experiência com a recepção dada ao irmão. Vindo, porém, este teu filho, ele diz, e note a distância na expressão, este teu filho, não meu irmão, como se ele se recusasse a reconhecer o laço fraternal naquele momento. Ele descreve o irmão de forma acusatória, que desperdiçou os teus bens com meretrizes. Ele não apenas menciona o desperdício da herança, mas adiciona um detalhe moralmente condenatório, que não estava explicitamente na narrativa anterior sobre o filho pródigo, mas reflete a percepção, ou talvez o julgamento do irmão mais velho, pintando o quadro mais sombrio possível do comportamento do irmão. E qual a consequência para esse filho, o devasso, o esbanjador? Mandaste matar para ele o novilho cevado. A indignação é palpável. A desproporção o choca profundamente. Para o filho obediente, nem um cabrito. Para o filho rebelde e imoral, o novilho cevado. A maior honra, a festa completa. A lógica da justiça, como ele a entende, foi completamente invertida. O mérito foi ignorado, e o demérito foi recompensado de forma extravagante. Sinta a dor e a incompreensão por trás dessa queixa. O filho mais velho opera sob a lógica da retribuição, do mérito, da justiça baseada em obras. Ele serviu fielmente e esperava uma recompensa proporcional. Ele vê o irmão pecar gravemente e espera uma punição, ou, no mínimo, uma ausência de recompensa. A atitude do pai, que age pela lógica da graça, do perdão incondicional, do amor que celebra o retorno do perdido independentemente do mérito, é incompreensível e profundamente ofensiva para ele. Ele não consegue ver a miséria da qual o irmão retornou. Ele não consegue sentir a alegria do pai pela vida recuperada.
Ele só consegue ver a quebra das regras de justiça que sempre nortearam sua vida. Sua obediência, que deveria ser uma expressão de amor filial, tornou-se uma moeda de troca, um serviço prestado na expectativa de pagamento. E como o pagamento não veio na forma esperada, e pior, a recompensa foi dada a quem ele julgava não merecer, seu coração se encheu de amargura. Respire fundo e perceba como essa queixa revela a condição espiritual do filho mais velho. Ele estava fisicamente na casa do pai, mas seu coração estava distante, preso numa contabilidade de méritos e recompensas. Ele não compreendia a natureza do amor do pai, que não se baseia no desempenho, mas na relação. Ele via a si mesmo como um servo esforçado, não como um filho amado que já possuía tudo. Sua justiça própria o cegava para a beleza da graça. Sua queixa, embora nascida de um sentimento genuíno de injustiça, expõe sua própria necessidade de experimentar a mesma graça que ele criticava no tratamento dado ao irmão. O pai ouve atentamente a explosão de mágoa do filho mais velho. Ele não o interrompe, não o repreende pela acusação, não invalida seus sentimentos de frustração. Ele permite que o filho coloque para fora toda a amargura acumulada. E quando o filho termina, a resposta do pai não é uma defesa de suas ações ou uma contra-acusação. É uma resposta gentil, amorosa, que busca redirecionar a perspectiva do filho, lembrando-o de sua verdadeira identidade e de seu lugar seguro na família. Filho, ele começa, e a própria escolha da palavra é significativa. Ele não diz servo ou trabalhador, como o filho se descreveu. Ele o chama de filho, reafirmando o relacionamento fundamental que define a dinâmica entre eles. É um lembrete gentil de que a base da relação não é o serviço prestado, mas o laço de sangue, o amor inerente à paternidade e à filiação. Tu sempre estás comigo, continua o pai. Sinta a ternura e a constância nessa afirmação. O pai reconhece a presença contínua do filho mais velho, sua lealdade em permanecer. Mas ele vai além do reconhecimento do serviço. Ele fala de comunhão, de proximidade. Sempre estás comigo. Não apenas trabalhando para mim, mas compartilhando a vida comigo, presente no dia a dia, parte integrante do lar e do coração paterno. É uma afirmação da intimidade e da segurança dessa relação constante. E então vem a declaração que deveria dissipar qualquer sentimento de privação ou injustiça, e tudo o que é meu é teu. Pondere sobre a imensidão dessa frase. Tudo, toda a propriedade, todos os bens, todo o legado, toda a herança, já pertence ao filho mais velho. Ele não precisava pedir um cabrito para festejar com os amigos. Como filho herdeiro, ele tinha acesso a tudo. Ele poderia ter tomado não apenas um cabrito, mas o que quisesse, pois tudo já era seu por direito de filho, por sua posição na família. Essa revelação expõe a falha na lógica do filho mais velho. Ele vivia como um servo, contando seus méritos e esperando recompensas específicas, sem perceber que, como filho, ele já possuía tudo. Sua mentalidade de escassez, focada no cabrito que nunca recebeu, o impedia de desfrutar da abundância que já lhe pertencia. Ele estava tão focado em trabalhar para o pai que esqueceu que trabalhava com o pai, como o co-herdeiro de tudo. O pai, com essa afirmação, não está a diminuir o valor do trabalho do filho, mas está a colocá-lo na perspectiva correta. O trabalho não era um meio para ganhar a herança ou o favor, era a expressão natural de sua condição de filho responsável, cuidando daquilo que já era seu. A recompensa não era um cabrito ocasional, mas a posse contínua de toda a riqueza e a comunhão constante com o pai. Imagine o impacto dessas palavras no filho mais velho. Elas desafiam sua autoimagem de servo explorado e o convidam a assumir sua verdadeira identidade de filho amado e herdeiro pleno. Elas mostram que sua busca por reconhecimento através de recompensas específicas era desnecessária, pois ele já tinha o maior reconhecimento de todos, a pertença total à família e a posse de tudo o que o pai tinha. Ao afirmar a posição segura e privilegiada do filho mais velho, o pai gentilmente começa a preparar o terreno para justificar a celebração pelo irmão retornado. Ele primeiro assegura ao primogênito o seu lugar, o seu valor
a sua herança intocada. Ele confirma que a festa para o mais novo não diminui em nada o status ou a posse do mais velho. Pelo contrário, a segurança e a abundância do filho mais velho deveriam ser a base a partir da qual ele poderia compreender e participar da alegria pelo irmão recuperado. Respire fundo e medite sobre essa resposta paterna. É uma resposta cheia de sabedoria e amor, que não nega a dor do filho, mas a recontextualiza. Lembra-o de quem ele é, filho, não servo. Lembra-o do que ele tem, tudo, não nada. Convida-o a sair da mentalidade de comparação e ressentimento e a entrar na realidade da sua própria bênção e pertença. É um convite para que ele veja a si mesmo e ao irmão, não através das lentes da justiça baseada no mérito, mas através das lentes do amor e da relação familiar, onde a posse e a comunhão são a norma, e a perda é a exceção a ser lamentada e a recuperação a ser celebrada. Após reafirmar a segurança e a herança do filho mais velho, o pai agora se volta para o cerne da questão, para a razão daquela alegria que tanto ofendeu o primogênito. Ele não invalida a lógica de trabalho e recompensa do filho mais velho, mas apresenta uma lógica superior, a lógica da vida recuperada, que transcende as contas de mérito. Com a mesma ternura na voz, ele explica a necessidade da celebração. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, ele diz. Sinta a força desse era justo. Não é apenas foi bom ou eu quis, mas era justo. Era a resposta correta, apropriada, quase obrigatória diante do ocorrido. O pai está a dizer que a alegria não é uma opção arbitrária, mas a única reação adequada à magnitude do evento. Ele apela a um senso de justiça mais profundo, não a justiça da retribuição, mas a justiça da celebração da vida restaurada. E porque era justo se alegrar. O pai repete a razão fundamental, agora direcionada especificamente ao coração ferido do filho mais velho. Porque este teu irmão, note novamente a ênfase no relacionamento. Ele não diz aquele que pecou ou o filho que voltou, mas este teu irmão. É um lembrete gentil, mas firme, do laço de sangue que os une, um laço que a amargura do mais velho parecia ter esquecido ou rejeitado. A alegria não é apenas do pai, deveria ser também do irmão. Estava morto e reviveu. A metáfora poderosa retorna. A condição do filho mais novo na terra distante, separado da família, vivendo de forma destrutiva, era equivalente à morte. Sua volta, seu reencontro com o amor paterno, é uma verdadeira ressurreição. Como não celebrar a vida que renasce das cinzas da morte? Que lógica de mérito poderia se sobrepor à alegria de ter alguém amado de volta do túmulo simbólico da separação e do pecado? Tinha se perdido e foi achado. A imagem da perda e do reencontro reforça na ideia. O irmão não era apenas um infrator a ser punido, era alguém precioso que estava perdido, fora do lugar seguro da família, exposto a perigos incontáveis. Seu retorno não é apenas o fim de uma rebeldia, mas o resgate de um tesouro que se julgava desaparecido para sempre. Como não festejar quando algo de imenso valor, que se considerava perdido, é encontrado e trazido de volta à segurança? O pai, com essas palavras, tenta elevar a perspectiva do filho mais velho, tenta fazê-lo ver a situação não do ponto de vista da contabilidade fria dos serviços prestados e das recompensas devidas, mas do ponto de vista do coração, da relação, do valor intrínseco da vida e da comunhão familiar. A festa não era uma recompensa pelo mau comportamento do irmão. Era a expressão espontânea e necessária da alegria pela sua recuperação, pela sua sobrevivência, pelo milagre do seu retorno. Imagine o filho mais velho ouvindo essa explicação. As palavras do pai são um convite para que ele saia de sua prisão de ressentimento e entre na lógica do amor e da graça. Um convite para que ele veja o irmão não como um rival que recebeu um prêmio imerecido, mas como um irmão que estava à beira da destruição e foi resgatado. Um convite para que ele compartilhe da alegria do pai, não porque o irmão merecesse, mas porque a família estava completa novamente. A resposta do pai é um apelo à empatia, à compaixão, à celebração da vida restaurada acima de qualquer outra consideração.
Ele não minimiza a dor ou a frustração do filho mais velho, mas o convida a olhar para além dela, para a realidade maior do amor que perdoa, restaura e celebra. A justiça maior, sugere o pai, não está em dar a cada um o que merece segundo suas obras, mas em celebrar a graça que traz vida onde havia morte e reencontro onde havia perda. Respire fundo e deixe essa justificativa ecoar. Era justo alegrar-se. Não por causa do mérito do filho que voltou, mas por causa da natureza do amor do pai e do valor inestimável da vida recuperada. A parábola não nos diz se o filho mais velho aceitou o convite e entrou na festa. Ela termina aqui com esse apelo amoroso do pai, deixando a decisão em aberto. E essa abertura é, talvez, um convite para cada um de nós examinar nosso próprio coração. Somos capazes de nos alegrar com a graça concedida a outros, mesmo quando achamos que não a merecem? Somos capazes de entrar na festa do Pai, ou preferimos ficar do lado de fora, presos em nossa própria justiça e ressentimento? Agora, respire fundo e permita que a narrativa pause por um momento. Vamos juntos contemplar a figura central que ilumina toda a parábola: o Pai. Sua reação, suas palavras, seus gestos, tudo aponta para uma qualidade de amor que desafia nossa compreensão humana comum, um amor verdadeiramente incondicional. Pense nas diferentes etapas da história e em como o amor do Pai se manifesta em cada uma delas, de maneiras distintas, mas sempre presente e constante. Primeiro, na partida. Quando o filho mais novo pede a herança, um ato de profunda desonra e rejeição, o pai concede. Ele não o impede à força, não o amaldiçoa, não o expulsa com raiva. Ele respeita a liberdade do filho, mesmo que essa liberdade o leve para longe, para um caminho de autodestruição. Há uma dor silenciosa nesse ato, mas também um amor que não aprisiona, que permite a escolha, que confia, talvez, na força transformadora da própria experiência, por mais dura que seja. É um amor que solta, que não controla, que espera. Depois, durante a ausência. Imagine os longos dias e noites de espera. O pai não esquece o filho. Seus olhos se voltam para a estrada. Sua esperança não morre. Ele não se entrega ao ressentimento ou à amargura. Ele mantém o coração aberto, vigilante. É um amor paciente, perseverante, que não desiste diante do silêncio ou da distância. Um amor que continua a amar, mesmo sem receber nada em troca, mesmo sem saber se o filho voltará. Então, no retorno. O avistamento à distância, a compaixão imediata que supera qualquer outro sentimento, a corrida que quebra o decoro, o abraço que ignora a sujeira, os beijos que selam o perdão antes mesmo da confissão. Aqui, o amor do pai explode em ação. É um amor que busca ativamente, que toma a iniciativa da reconciliação. Um amor que não espera que o filho se limpe ou se torne digno, mas que o acolhe em sua miséria. É um amor redentor, restaurador, que vê além dos farrapos e reconhece o filho amado, na restauração. A melhor roupa, o anel, as sandálias. A ordem para matar o novilho cevado. A festa. O pai não apenas perdoa, ele celebra. Ele não apenas aceita de volta, ele restaura completamente a honra, a autoridade e a liberdade do filho. É um amor generoso, extravagante, que não mede esforços para demonstrar a alegria do reencontro e a plenitude da reintegração. Um amor que não se contenta com pouco, mas que oferece o melhor. E, finalmente, com o filho mais velho. A saída da festa, a súplica paciente, a afirmação da pertença. Tudo o que é meu é teu. A justificativa da alegria. Era justo alegrarmos-nos. O amor do pai se revela também na sua capacidade de lidar com o ressentimento e a incompreensão do filho obediente. É um amor que não exclui, que busca a reconciliação de ambos. Um amor que ensina, que convida, que tenta abrir os olhos para a lógica da graça. Um amor que se preocupa tanto com o filho que ficou quanto com o filho que voltou. Contemple a profundidade desse amor. É incondicional porque não depende do mérito ou do comportamento dos filhos.
O filho pródigo não fez nada para merecer a festa. O filho mais velho, apesar de sua obediência, não compreendia a graça. O amor do pai existe antes, durante e depois das falhas e acertos deles. É um amor que se origina no próprio coração do pai, não nas ações dos filhos. É um amor sacrificial. O pai sofre com a partida, sofre com a ausência e até mesmo abre mão de sua dignidade ao correr e ao sair da festa para suplicar. Ele se doa, se expõe, se humilha por amor aos filhos. É um amor restaurador. Não se contenta em perdoar, mas busca ativamente restaurar a dignidade, a identidade, o relacionamento. Quer os filhos de volta à plenitude da vida familiar. É um amor celebrativo. Encontra sua maior expressão na alegria compartilhada, na festa que marca o retorno à vida. Respire fundo novamente e deixe que a imagem desse Pai amoroso preencha seus pensamentos. A parábola contada por Jesus é uma janela para o coração de Deus. O amor desse Pai reflete o amor divino por cada um de nós, um amor que nos concede liberdade, que espera pacientemente nosso retorno quando nos perdemos, que corre ao nosso encontro em nossa miséria, que nos perdoa incondicionalmente, que nos restaura a dignidade de filhos e que nos convida a participar da alegria eterna da sua casa. É um amor que nos constrange, nos transforma e nos define. Vamos agora voltar nosso olhar para a jornada do filho mais novo, mas desta vez focando em dois elementos cruciais que se entrelaçam: o arrependimento que brota em seu coração e a graça que o acolhe de volta. A história dele não é apenas sobre pecado e perdão, mas sobre a natureza transformadora do verdadeiro arrependimento e a resposta surpreendente da graça restauradora. Pense novamente naquele momento no chiqueiro. A queda em si. O que aconteceu ali? Não foi apenas a constatação da miséria física, mas um reconhecimento profundo da própria tolice e do erro cometido. O arrependimento genuíno começa com essa honestidade brutal consigo mesmo. Ele para de culpar as circunstâncias, a fome na terra, ou os outros, os amigos que o abandonaram, e encara a sua responsabilidade. Pequei. Esse reconhecimento não é superficial. Ele entende a dupla dimensão do seu erro, contra o céu, contra Deus, contra a ordem moral, e perante ti, contra o Pai, contra o relacionamento familiar. O verdadeiro arrependimento não minimiza o pecado, não o justifica, mas o confessa abertamente, reconhecendo a ofensa em todas as suas dimensões. Sinta a humildade que nasce dessa confissão interior. Ele não se sente mais no direito de exigir nada. Pelo contrário, ele se declara indigno. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o arrependimento genuíno não para na autoconsciência e na confissão. Ele leva à ação. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Não basta sentir remorso na lama. É preciso tomar a decisão de mudar de direção, de voltar à fonte do amor e do perdão. Essa decisão implica abandonar o caminho do erro, deixar para trás a terra distante da autossuficiência e iniciar a jornada de volta, por mais longa e humilhante que seja. O arrependimento se traduz em movimento, em busca ativa pela reconciliação. E o que ele espera encontrar? Apenas o mínimo. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Ele não ousa pedir a restauração completa. Sua expectativa é moldada pela consciência de sua indignidade. Ele espera misericórdia sim, mas uma misericórdia limitada, proporcional à sua falta. Ele está pronto para aceitar as consequências de seus atos, mesmo que isso signifique viver como um servo na casa onde antes era filho. É aqui que a graça restauradora entra em cena de forma espetacular, superando todas as expectativas do filho arrependido. O pai não espera que ele complete seu discurso. O pai não negocia os termos do retorno. O pai não oferece a posição de servo. Pelo contrário, a graça vai muito além do que o filho ousava esperar. Sinta a natureza dessa graça. É uma graça que vê de longe, impulsionada pela compaixão. É uma graça que corre ao encontro, quebrando barreiras de dignidade. É uma graça que abraça e beija, oferecendo perdão e aceitação antes mesmo da confissão completa.
É uma graça que restaura imediatamente a dignidade, a melhor roupa, a autoridade, o anel e a liberdade, as sandálias. É uma graça que celebra com extravagância o novilho cevado, a festa, transformando o luto do pecado na alegria da vida recuperada. A graça paterna não apenas perdoa o passado, ela restaura completamente o presente e garante o futuro do filho dentro da família. Ela não se baseia no que o filho fez ou deixou de fazer, mas na natureza amorosa e compassiva do próprio pai. Ela responde ao arrependimento genuíno, não como uma recompensa merecida, mas como um dom gratuito e superabundante. O arrependimento do filho abriu a porta, mas foi a graça do pai que o atravessou correndo e o trouxe para dentro. O arrependimento reconheceu a necessidade, mas foi a graça que supriu essa necessidade de forma inimaginável. O arrependimento disse, não sou digno, mas a graça disse, você é meu filho amado. Respire fundo e medite sobre essa dinâmica poderosa. O arrependimento verdadeiro nos leva a reconhecer nossa condição, a confessar nossos erros e a buscar o caminho de volta. Mas é a graça divina que nos encontra nessa jornada, nos acolhe incondicionalmente, nos perdoa completamente e nos restaura a plenitude da filiação. A história do filho pródigo é um convite a ambos, ao arrependimento humilde que nos faz cair em si e a confiança na graça restauradora que sempre nos espera de braços abertos, pronta para nos vestir com a melhor roupa e celebrar nosso retorno à vida. Vamos dedicar um tempo agora para refletir sobre a figura do filho mais velho. Sua história, muitas vezes ofuscada pelo drama do irmão pródigo, carrega lições igualmente profundas sobre a natureza humana e nossa relação com a graça. Sua reação de ira e recusa em entrar na festa nos convida a examinar as raízes e as consequências do ressentimento e a dificuldade que, por vezes, temos em aceitar e celebrar a graça, especialmente quando ela é concedida a outros que julgamos não merecer. Por que o filho mais velho reagiu com tanta amargura? Sua queixa ao pai revela algumas pistas. Ele se via como um servo fiel, cuja identidade estava atrelada ao seu desempenho, à sua obediência impecável. Ele operava numa lógica de mérito e recompensa. Eu fiz a minha parte e cumpri as regras, portanto, mereço reconhecimento e recompensa. Quando viu o irmão, que quebrou todas as regras, ser recebido com uma festa extravagante, essa lógica foi abalada, e ele se sentiu profundamente injustiçado. Sinta a força do ressentimento que nasce dessa percepção de injustiça. O ressentimento é um veneno sutil. Ele começa com uma mágoa legítima ou percebida, mas se não for tratado, cresce e se transforma em amargura, fechando o coração para a alegria e para a compaixão. O filho mais velho permitiu que seu senso de justiça ferido se transformasse em ressentimento contra o irmão, a quem ele nem sequer chama de irmão, e contra o pai, cuja decisão ele não compreende nem aceita. Esse ressentimento o cega para a realidade. Ele não consegue ver o estado lastimável em que o irmão voltou. Ele não consegue perceber a profundidade do amor e da alegria do pai. Ele só consegue focar naquilo que ele não recebeu, o cabrito, e naquilo que o irmão, a seu ver, não merecia receber, o novilho cevado. O ressentimento distorce a percepção, fazendo com que vejamos tudo através de um filtro de negatividade e comparação. Além disso, a história do filho mais velho expõe a dificuldade humana em lidar com a graça. A graça, por definição, é um favor imerecido. Ela quebra a lógica do mérito, da troca, do toma lá, dá cá. Para alguém que construiu sua vida e sua identidade sobre o esforço próprio e a obediência às regras, como o filho mais velho, a graça pode parecer escandalosa, injusta, até mesmo ofensiva. Aceitar a graça concedida ao irmão significaria admitir que o amor do pai não se baseia no desempenho, o que, por sua vez, poderia abalar os alicerces de sua própria autojustificação. É mais fácil, por vezes, viver sob a lei do mérito, onde sentimos que temos algum controle, onde podemos comparar nossos esforços com os dos outros e nos sentir superiores ou justificados em nossa indignação. A graça nos tira esse controle.
Ela nos coloca a todos no mesmo nível, necessitados de um amor que não merecemos. Para o filho mais velho, que se orgulhava de sua retidão, aceitar a graça significaria reconhecer que ele também dependia desse amor imerecido, tanto quanto o irmão pródigo. Sua dificuldade em entrar na festa é, portanto, mais do que simples teimosia. É um sintoma de um coração que se fechou para a essência do amor paterno. Ele estava fisicamente na casa do pai, mas espiritualmente estava tão perdido quanto o irmão estivera na terra distante. Perdido não na devassidão, mas na prisão do seu próprio orgulho, ressentimento e justiça própria. Ele se recusava a participar da alegria da graça porque não conseguia aceitar que o amor do pai fosse tão livre, tão generoso, tão injusto aos olhos do mérito humano. Respire fundo e examine seu próprio coração à luz dessa reflexão. Quantas vezes nos sentimos como o filho mais velho? Quantas vezes medimos nosso valor e o dos outros pela régua do mérito? Quantas vezes o ressentimento por uma injustiça percebida nos impede de celebrar a bênção alheia? Quantas vezes a graça de Deus nos parece escandalosa, especialmente quando derramada sobre aqueles que consideramos menos dignos do que nós? A história do filho mais velho é um espelho que nos confronta com nossa própria resistência à graça, nosso apego à justiça própria e nossa necessidade de aprender a nos alegrar com a alegria do Pai, que celebra cada vida recuperada, sem fazer contas de mérito. E assim, a parábola chega ao seu clímax, mas não a uma conclusão fechada. Jesus termina a história com o pai suplicando ao filho mais velho para entrar na festa, para compartilhar da alegria pela recuperação do irmão. Era justo alegrarmo-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Mas a narrativa não nos diz qual foi a decisão final do filho mais velho. Ele entrou? Permaneceu do lado de fora, preso em sua amargura? Esse final aberto é intencional e profundamente significativo. Sinta a tensão desse momento suspenso. A porta da casa está aberta, a música continua a tocar. A festa da graça está em pleno andamento. O pai está ali, com o coração aberto, convidando. O filho mais velho está diante de uma escolha crucial: permanecer em sua justiça própria e ressentimento, ou aceitar o convite para a alegria da comunhão restaurada, celebrando a graça imerecida concedida ao irmão e, implicitamente, a ele mesmo. Esse final aberto serve como um espelho para os ouvintes originais de Jesus, os fariseus e escribas, que murmuravam contra ele por receber pecadores, como mencionado no início de Lucas, capítulo 15, e também para cada um de nós hoje. A pergunta implícita é: qual será a nossa resposta? Onde nos encontramos nesta história? Somos como o filho pródigo que reconhece sua perdição, se arrepende e volta para a graça do Pai. Ou somos como o filho mais velho, talvez vivendo uma vida externamente correta, mas com um coração cheio de justiça própria, ressentimento e dificuldade em aceitar a generosidade de Deus para com os outros e talvez para conosco mesmos? Jesus não oferece uma resposta fácil. Ele nos deixa com a escolha. Entraremos na festa da graça celebrando o perdão e a restauração, tanto para nós quanto para os outros, mesmo aqueles que consideramos indignos, ou permaneceremos do lado de fora, agarrados aos nossos méritos, às nossas mágoas, à nossa incapacidade de compreender e aceitar um amor tão radicalmente inclusivo e incondicional. A parábola do filho pródigo, ou talvez mais apropriadamente a parábola dos dois filhos perdidos e do pai amoroso, transcende seu contexto original. Ela se torna uma mensagem universal sobre a condição humana e a natureza divina. Todos nós, de alguma forma, nos perdemos. Seja na rebeldia aberta e na busca por prazeres egoístas como o filho mais novo, seja na obediência ressentida e na justiça própria como o filho mais velho. Ambos estavam distantes do coração do Pai, ambos precisavam de reconciliação. E a figura central, o Pai, revela o coração de Deus. Um Deus cujo amor é paciente, busca, acolhe, perdoa, restaura e celebra. Um Deus que não se cansa de esperar nosso retorno, que corre ao nosso encontro,
que nos veste de dignidade e nos convida para a festa da vida eterna. Um Deus cuja maior alegria é encontrar o que estava perdido e trazer de volta à vida o que estava morto. A história nos convida a um profundo autoexame. Precisamos reconhecer nossa própria necessidade da graça, seja qual for a forma de nossa perdição. Precisamos nos arrepender, não apenas de nossos pecados evidentes, mas também de nosso orgulho, de nossa justiça própria, de nosso ressentimento. E precisamos aprender a confiar nesse amor paterno extravagante, aceitando o perdão para nós mesmos e estendendo a mesma graça aos outros, alegrando-nos com cada irmão ou irmã que retorna à casa do Pai. Respire fundo uma última vez, sentindo a ressonância dessa história milenar em sua própria vida. Que possamos sempre encontrar o caminho de volta para os braços abertos do Pai. Que possamos ter a humildade de confessar nossa indignidade e a fé para aceitar a restauração completa que Ele oferece. E que possamos ter a generosidade de espírito para entrar na festa, celebrando com alegria cada vida transformada pela graça, deixando de lado toda comparação e ressentimento, unidos como filhos amados na casa do Pai, onde há sempre música, alegria e abundância de pão.